Saudações e bem-vindo a mais um episódio de uma série de reflexões que fazemos no âmbito das celebrações neste 2025, dos 50 anos depois que Moçambique proclamou a sua independência nacional. A independência do país foi proclamada, corria o ano de 1975, precisamente a 25 de junho. Hoje, a nossa reflexão tem o testemunho da professora Isabel Casimiro. A professora Isabel Casimiro nasce nas terras de Yapal, na província de Nampula, norte do país. É socióloga moçambicana que se destaca na promoção dos direitos humanos das mulheres e política. Por outro lado, a professora é docente no Centro de Estudos Africanos da Universidade Eduardo Mondlane e ativista dos direitos das mulheres. Basta dizer que ajudou ou mesmo criou o Fórum Mulher. Professora, bem-vinda para esta conversa nos próximos minutos. Onde é que se encontrava a 25 de junho de 1975, quando o presidente Samora Machel, em pleno estádio da Machava, proclama a independência nacional? Bom dia, muito obrigada, Boaventura Mandiato, por este convite que já vem de há alguns meses. Agradeço a sua paciência. Então, 25 de junho de 1975 eu encontrava-me em Nampula. Eu tinha ido de férias em 1974 a Nampula, tinha iniciado um curso de História em 73. Em 74 fui a Nampula, os meus pais estavam lá, ia de férias e acabei por ficar em Nampula. Trabalhei com a Frente de Libertação de Moçambique, até que o então governador, o camarada Armando Panguene, me convidou a dar aulas de língua portuguesa. Em Nampula? Em Nampula, na escola secundária de Nampula, onde eu tinha estudado. Porque eu estudei ali naquela, era liceu, Almirante Gago Coutinho, então dei aulas até a antigas professoras minhas. Não foi muito fácil, mas era uma tarefa da Revolução. Então aí veio a independência. Eu estava lá, num estádio, a celebrar. No estádio da Machava? Não, em Nampula. Em Nampula. No estádio da Namtecliu, fica ali na Namtecliu, a seu nome, no bairro da Namtecliu. Estava naquele estádio a celebrar a independência. Como é que foi viver esta grande celebração nesse dia? Olha, foi algo emocionante e exaltante. Há dias estava a recordar isso, não é? Como ficámos tão felizes com o que aconteceu. Lembro-me de estar a conversar com alguns estudantes da escola secundária da Frelimo em Bagamoio. Estávamos todos ali, eles estavam ali. Creio que logo a seguir organizou-se a continuação dessa escola em Ribaue, não é? Alguns iriam para lá. A famosa escola secundária de Ribaue. De Ribaue, sim. Portanto, que é nesse distrito que eu nasci. A Pala fica no distrito de Ribaue. Então, uma imagem que eu recordo, eu estava a falar com um deles que já faleceu, infelizmente, e aquilo que nós dizíamos era: agora ninguém nos para, agora nós vamos avançar, é a independência do nosso país. E, portanto, uma grande felicidade, uma grande emoção. Não sei se foi tão grande como a da Machava, não é? Mas eu creio que sim, as pessoas estavam muito felizes com aquilo que estava a acontecer, não é? Com o fim do império colonial fascista, com a possibilidade de nós termos a nossa independência. Então foi uma emoção muito grande que eu vivi, que a minha família viveu, não é? Tinha 2 irmãos que estavam aqui em Maputo, a estudar na universidade. Eu fui de férias, não é? Eles viveram aqui, eu vivi lá. O Sr. Armando Panguene chegou a fundamentar por que razão lhe convidava a lecionar? Então, o que ele disse foi: olha, há muitos portugueses que estão a ir embora e nós precisamos de gente para dar aulas. Nós temos que dar aulas, temos que continuar as aulas. Então, nós precisamos que a camarada vá dar aulas. E, obviamente, que nós aceitávamos essas tarefas revolucionárias, não é? Não foi fácil para mim, confesso-lhe,
porque nunca fui boa estudante a português, nunca reprovei, nunca reprovei, mas não era uma disciplina que eu fosse especialmente boa. E eu tinha que me preparar. Nós tínhamos grupos de disciplina na escola e preparávamos as aulas antes de começar as aulas. E nós sempre nos reuníamos como grupo de disciplina. E eu disse aos meus estudantes, olhem, eu estou adiantada um dia em relação a vocês. Vou cumprir da melhor possível a tarefa que me foi entregue. Se me fizerem uma pergunta que eu não sei, eu vou-vos dizer que eu não sei, mas podem ter a certeza que no dia seguinte eu vos trarei a resposta. E sabe, eu acho que sempre me dei bem com isso. Nunca me destrataram pelo facto de eu ter revelado essa fragilidade minha. E o que acontece é que eu aprendi muito mais sobre a língua portuguesa. Eu dei aulas durante 2 anos, 75 e 76, à 8ª e 9ª classe, na altura era assim, não é? Antes do pré-universitário. Creio que foi uma boa experiência. Tenho estudantes, como por exemplo o falecido Adelino Zacarias Rivala, foi meu estudante 2 anos, continuou as suas atividades na pedagógica, se não me engano, antes de ser pedagógico, não, na pedagógica, não é? Sim. E até terminou o doutoramento muito antes de eu terminar. Sabe, então eu fico feliz porque sinto que, apesar de não ser uma professora de língua portuguesa, apesar de eu apenas ter a escola secundária e 1 ano da universidade, eu consegui contribuir de alguma maneira. Como é que a professora Isabel Casimiro toma contato com os momentos da luta de libertação da luta de libertação nacional? Ou seja, como é que fica a saber que já corria a luta de libertação nacional, a luta armada neste caso, porque houve outras formas de luta, que conduziria Moçambique à independência nacional já em 75? Eu venho de uma família politicamente engajada, né? E há certas conversas que nós tínhamos em casa. A gente ouvia a voz da Frelimo. E há algo escondidos, não é? Tinha que ser a determinadas horas, e eu nunca mais me esqueci de You are listening to the External Service of Radio Tanzania Dar es Salaam, a voz da Frelimo, que era o primeiro diretor da rádio que dizia isso. O Rafael Maguni. Rafael Maguni. Então, sabe, há coisas que eu me esqueci, mas isso nunca mais saiu da minha cabeça. Então nós escutávamos, falávamos sobre isso, havia contactos, às vezes. Mais tarde nós soubemos que houve pessoas que tentaram contactar o meu pai, mas foram assassinadas, pessoas da Frelimo. Nós soubemos isso através de pessoas da Frelimo. Eu recordo-me do meu pai nos dizer que Jacinto Veloso e João Ferreira passaram no seu consultório. O meu pai era médico, não é? E nesse momento era médico particular. Ele era médico dos Caminhos de Ferro quando veio para Moçambique em 52, foi para Iapala, mas envolveu-se na campanha a presidente de Humberto Delgado e aí foi expulso dos Caminhos de Ferro, saiu de Iapala, foi para Nampula. Então, João Ferreira e Jacinto Veloso, quando foram para a Frelimo, não é? Saíram de avião, passaram no consultório do meu pai e falaram disso, não é? Então, havia pessoas que iam ao consultório e que lhe falavam, e ele falava também. Há tempos falei com alguém, não vou dizer nomes, o pai dessa pessoa, que teve cargos dirigentes em Moçambique, ele falou, que eu encontrei uma vez, ele já faleceu também, e disse, olha, sabe, o seu pai foi uma das primeiras pessoas que me falou da Frelimo.
Então, sabe, já havia conversas na nossa família, não é? Obviamente que nós éramos uma família privilegiada, uma família branca, no tempo colonial só podia ser privilegiada, não é? Mas sempre envolvida politicamente. E, portanto, isso aconteceu connosco. Quando eu vim estudar em 73, havia encontros da Associação Académica, não é? E eu lembro-me, creio que o livro de Eduardo Mondlane já circulava e a gente escondia dentro do colchão, pelo menos na República onde eu estava com os meus irmãos e outros colegas, havia coisas que se escondiam depois do encerramento da Associação Académica por causa do seu envolvimento político também, não é? Então já havia esse envolvimento que nos levava a conhecer o que é que estava a passar. E eu lembro-me de um mapa que nós tínhamos na República, aqui assim, na então cidade de Lourenço Marques, onde nós íamos anotando os avanços da frente, não é? Nos seus combates, etc., e como celebrávamos o ter-se chegado à Zambésia, não é? Não se chegou a Nampula, nunca foi possível entrar em Nampula, mas depois ter-se atravessado. A PIDE não chegou a perceber-se disso? Apercebia-se, obviamente que se apercebia, não era preciso fazer as coisas sempre com muito cuidado. Não chegaram a ser abordados? Não, sabe que não, eu não sei se era o respeito que havia pelo meu pai, eu não sei, mas de facto nunca houve esse problema, mas no caso da Associação Académica de Moçambique foi encerrada pela PIDE, não é? Em 72, e os seus dirigentes foram enviados para a tropa, um deles o Dr. Ivo Garrido. Não é? 4 dirigentes foram enviados para a tropa, a associação ficou encerrada. Quando eu vim em 73, a associação estava encerrada, nós só usávamos os seus serviços para duplicar, eram aquelas formas antigas de duplicar os nossos documentos do curso de História. Professora Isabel Casimiro, estes movimentos todos culminam com a conquista da independência, que é proclamada em 1975, a 25 de junho. Como é que viu a edificação da nova nação? Eu vi, confesso, naquele tempo eu vi com muita alegria, fiquei muito feliz pelos caminhos que a frente ainda, não é, tomou. Nós herdámos um país dilacerado, não é? Um país que havia sido colonizado durante décadas, não é? Um país onde o analfabetismo era bastante alto. Acima de 90%. 90%, 95%. E, para mim, as medidas que foram tomadas tinham que ver com o que tinha acontecido, como uma reparação em relação ao passado recente, como uma forma de tentar avançar o mais rápido possível em relação às modificações. Foi assim que eu vi a independência e que entendi que Moçambique tivesse optado por por uma visão socialista, uma prática socialista, não é? Num contexto difícil que nós estávamos a viver e em que talvez essa visão fosse a melhor naqueles momentos para se ultrapassar esses grandes obstáculos, não é? Em que as pessoas não eram cidadãs, não eram consideradas cidadãs, em que as pessoas, apenas os assimilados, tinham condições de circular à noite, as outras pessoas não tinham essas condições. Então eu sentia isso como a dignificação das pessoas que não haviam sido consideradas pessoas no outro tempo. Portanto, para mim foi uma decisão importante que foi tomada, portanto, com a primeira Constituição da República Popular de Moçambique, claro, com um ou outro erro, não é? Ainda no outro dia falávamos que a primeira Constituição de 75 reconhecia direitos iguais entre homens e mulheres, mas, por exemplo, se uma mulher casasse com um estrangeiro, ela perdia a sua cidadania. E essa questão só é resolvida com a Constituição de 1990. Mas, de resto, foi uma Constituição inovadora, todas as pessoas tiveram a possibilidade de votar e de ser votadas. Não é? Costuma-se falar da existência de uma
Primeira e de uma Segunda República. Se a professora partilha desta visão, o que é que distingue a Primeira da Segunda República, na sua opinião? Então, parece-me que está relacionado com a aprovação, não é? Em 1990, novembro de 1990, da nova Constituição pela ainda Assembleia Popular. Uma nova Constituição que reconhece o multipartidarismo, o direito à associação, o direito a falar livremente, não é? Portanto, é uma nova era que se abre num contexto de guerra, de desestabilização que nós estávamos a viver, não é? Foram 16 anos que culminam depois em 92. Então, creio que sim, que nós podemos falar nisso, não é? Durante muito tempo nós vivemos em monopartidarismo e depois há uma nova Constituição que estabelece isso. O que é que, na sua opinião, terá representado a morte do presidente Samora Machel? Essa pergunta, sabe, porque eu sou uma grande admiradora do presidente Samora. Apesar de tudo, não é? Apesar dos erros, porque os erros são humanos, não é? Só não erra quem não é humano, de facto, e é preciso reconhecer os erros, não é? Então, nós vivemos em guerra, nós sabemos. Moçambique até assinou o acordo no Comate, que não teve nenhumas consequências boas para nós. Muito antes até da nova Constituição, e isso falava-se no outro dia, Moçambique já tinha aderido a instituições internacionais, não é? O FMI, Banco Mundial, etc. Então, já haviam sido dados alguns passos para alterar a situação. Samora era um perigo para algumas pessoas. Pessoas de dentro ou de fora? Eu acho que de dentro e de fora também. Na minha opinião. Na minha opinião. Eu recordo naqueles anos, é o que eu recordo. Cada um recorda à sua maneira, não é? As memórias também são assim. Eu estava no Centro de Estudos Africanos desde 1980. Nós já tínhamos vivido o assassinato de Ruth First em 82. Eu fui logo nomeada vice-diretora, diretora adjunta do centro, fiquei um ano só, ainda bem, portanto, na sequência do assassinato da Ruth, e aqueles anos eram muito difíceis, eram muito complicados, porque em certa medida nós não estávamos a ganhar aquela guerra de desestabilização, em certa medida. E eu recordo do diretor Aquino de Bragança muitas vezes vir ter connosco e dizer, por favor, digam o que é que está a acontecer. Por favor, digam o que é que está a acontecer. O presidente Samora precisa de saber, ter outras informações. E nós tentávamos ver aquilo que estava a acontecer, não éramos membros, quase todos nós éramos membros da Frelimo, a maior parte já deixou de ser, e nós também estávamos preocupados com a situação. Nós sabíamos que o apartheid nos vigiava, muitas vezes através de computadores que eram comprados na África do Sul, não é? Alguns sul-africanos que estavam ali connosco, exilados, ou outros, apoiavam o ANC, etc. Então nós estávamos a viver uma situação muito complicada e as informações que nós podíamos obter nós passávamos ao nosso diretor. Nós sabíamos que era uma obrigação, não é, do presidente Samora saber aquilo que estava a acontecer, não é? Até me lembro uma vez o Aquino dizer, mas isso não é verdade, aquilo que vocês disseram. Nós dissemos, olha, alguém nos falou nisso e nós trouxemos essa informação, pensávamos que poderia ser importante, mas pronto, foi errada. Pedimos a nossa desculpa, mas foi algo que conseguimos saber através dos nossos contactos. Que tipo de informações já conseguiam saber? Sobre aquilo que acontecia, porque sabe que muitas vezes os dirigentes não são informados daquilo que se passa. Esconde-se. Toda a sua entourage, a sua equipa, não sei por que razão, esconde aquilo que está a acontecer.
Eu recordo-me, mais uma vez, d'Aquino de Bragança, o nosso diretor, nos dizer que havia pessoas que queriam contactar o presidente Chissano, mas muitas vezes não deixavam. Quer dizer, a entourage, a sua equipa não fazia chegar a informação. Pessoas de fora ou de dentro do país? Pessoas de dentro do país. Já com Samora aconteceu a mesma coisa. Eu lembro-me de o bispo Dom Manuel Vieira Pinto, que tinha sido expulso no tempo colonial e que voltou, não é? Querer falar com o presidente Samora e haver dificuldades. Porque o presidente Samora tinha contactos diretos com ele, que era uma das pessoas que lhe contava o que estava a acontecer. Portanto, outra pessoa com outra visão, um católico, um bispo, que estava na província de Nampula e que queria falar com ele. Não é? E ao contrário do que as pessoas pensam, e apesar dos erros em relação às religiões, etc., Samora mantinha contactos com todas essas pessoas. Então, eu estou-lhe a dizer aquilo que o nosso diretor nos falava, não é? Que muitas vezes as coisas não chegavam, porque há todo um grupo que esconde, não é? Por alguma razão, eu não sei, mas esconde aquilo que está a acontecer, não é? Então, nem sempre é fácil aos dirigentes perceber tudo aquilo que está a acontecer, porque há uma cortina que se cria à sua volta e ou o dirigente corta de alguma maneira essa cortina, ou então pode ter dificuldades. Então, eu creio que não foi só a África do Sul. Não foi, lembro-me na altura, muita gente dizia, se entraram é porque alguém abriu a porta, isto e aquilo. A quem beneficiou a morte, a gente deveria ter perguntado, não é? A quem beneficiou o assassinato de Samora, e tanta gente, sabe? Tanta gente que morreu, 33 pessoas, mais, não é? Então, são perguntas, até hoje, ainda no outro dia conversávamos isso num grupo, porque logo saiu essa versão, e pronto, havia aquela versão oficial da comissão que foi criada, etc, etc. Houve muita gente que falou que os pilotos soviéticos, na altura, porque ainda existia a União Soviética, não é? Estavam bêbados, não eram bons, etc, mas não era a primeira vez que faziam a viagem. Sabe, surgiram muitas coisas, inclusive que, por exemplo, o médico cubano de Samora não estava morto, mas apareceu morto, porque houve sobreviventes, e alguns dos sobreviventes falaram disso, mas as suas palavras nem sempre foram consideradas credíveis, porque diziam que eles estavam em choque, etc. Então, e um deles morreu recentemente, não é? Mas por que o presidente Samora Machel era um perigo para algumas pessoas de dentro e também de fora? Por causa da sua visão em relação ao que ele queria para Moçambique, pelo facto de Moçambique ter apoiado a libertação da África Austral do apartheid. Não nos podemos esquecer que Moçambique foi o único país que implementou as sanções contra a Rodésia. O único. E sofremos muito com isso. Sofremos. E apoiámos o ANC até ao acordo de Ncomati, não é? Então nós podemos dizer que Moçambique era um perigo regional. Sim, por favor. E era um perigo também a nível interno. Eu creio que nem toda a gente concordava com a sua visão para Moçambique. É o que me parece. Nem toda a gente. Dentro do governo ou na sociedade? Pode ser dentro do governo também. Porquê que Aquino de Bragança, claro que ele está morto, não pode falar, e Samora também não pode falar, não é? Mas por que essa preocupação de saber o que se passava? Aquino era um grande camarada de Samora Machel. Um grande camarada. Aquino defendeu até à morte Samora Machel. E tinha uma grande preocupação por aquilo que estava a acontecer. Ele foi uma pessoa que se envolveu, sendo de origem goesa, não é? Ele envolveu-se na nossa luta, não é? Então,
ele tinha um compromisso com Samora Machel. Daí ele falar no marxismo samoriano, etc, etc. Então, era uma preocupação que ele tinha, ele queria que, de facto, Samora tivesse conhecimento daquilo que estava a acontecer. E, mais uma vez, eu lhe digo, era o que Aquino nos falava. E outros membros do Centro de Estudos Africanos da altura sabem disso. Professora Isabel Casimiro, Bezerra de Samora é assassinado, é certeiro, porque o acontecimento ainda não foi suficientemente esclarecido. É assassinado na tragédia de Mbuzina, a 19 de outubro de 1986. O que é que muda em Moçambique sem Samora Machel? Então, eu referi antes que já tinha havido os primeiros contactos com o FMI e o Banco Mundial e, portanto, Moçambique já se encaminhava para essas políticas. E esses contactos foram feitos precisamente pelo presidente Samora Machel? Na altura, com o presidente Samora Machel. E porque havia um esforço enorme para resolver a nossa situação e o nosso isolamento, não é? Porque, obviamente, que Moçambique se ligou aos antigos países socialistas que tinham apoiado a luta armada de libertação nacional, os únicos a apoiar. A Suécia mais tarde começa a apoiar, mas de facto foram os únicos países. Então era preciso romper esse cerco, e nós sabemos que Moçambique, o presidente Samora Machel foi à Inglaterra, o presidente Samora Machel foi aos Estados Unidos, até aquela filmagem de Samora dizer: Margaret, estás muito bonita, não é? Aquelas coisas, aqueles roupantes do presidente Samora, não é? Em que ele tentava desbloquear a situação em que nós estávamos, com a guerra de desestabilização. Portanto, houve um esforço muito grande de quebrar essas barreiras, não é? Então, tudo isso já tinha começado, mas nós podemos dizer que depois entramos numa era liberal, não é? A Frelimo mantém ainda, apesar de tudo, nos seus estatutos e no seu programa, o intuito de construir uma sociedade socialista, não é? Mas a sociedade toda muda profundamente, muda muito, não é? A guerra de desestabilização e a imposição das políticas de reajustamento estrutural num país em guerra foram devastadoras. Portanto, este período viveu várias devastações, quer dizer, nós ainda não tínhamos saído do colonial fascismo totalmente, não é? Estávamos a construir uma sociedade diferente e, de repente, é preciso, não é? Porque é a imposição dessas políticas em todo o mundo que tinha sido colonizado, não é? Todos esses países anteriormente colonizados, da América Latina ao continente africano até a Ásia, não é? Foram políticas terríveis das quais nós sofremos até hoje. E isso, de facto, acaba por impor políticas neoliberais no nosso país, não é? De privatização, e as privatizações foram feitas de qualquer maneira, e tudo o resto, não é? Tudo o que aconteceu em relação ao setor público, não é? O corte dos orçamentos à educação, à saúde, tudo isso que foi terrível, não é? Portanto, a justiça também não escapou. A justiça também, então nós vamos vivendo toda uma série de cortes neste país, quando houve uma tentativa de incluir, com todos os erros, houve muitos erros, mas uma tentativa de incluir as pessoas, quer dizer, as taxas de analfabetismo baixaram bastante, nós tínhamos imensos estudantes na primeira classe, houve muita coisa que mudou, houve um envolvimento das pessoas num contexto monopartidário, não é? Mas houve um grande envolvimento, os tribunais populares, a primeira vez que se começou a falar de facto no pluralismo jurídico, que depois é aceito na outra Constituição, não é? De 2004, creio, mas começa-se a falar nisso quando se diz que os tribunais populares de localidade, que ainda faziam parte do sistema de justiça, não é? Deviam julgar
de acordo com os costumes, desde que isso não violasse a Constituição. E nós temos casos de sentenças nos tribunais populares, que vêm depois traduzidas na revista Justiça Popular, que são extremamente interessantes, não é? Como é que os juízes e as juízas dos tribunais populares resolviam esse tipo de casos, porque estávamos a sair de uma determinada situação para outra, não é? Em que a maioria da população resolvia os seus casos de acordo com os usos e costumes, como se costumava dizer, para uma outra situação de inclusão no sistema de justiça, e em que esses tribunais deviam olhar para as questões, não é? Que aconteciam, e nós sabemos, a maior parte das pessoas não se casavam oficialmente, casavam-se em união de facto, houve um reconhecimento da união de facto com o projeto de lei de família, que era um projeto, que, enfim, só em ambientes revolucionários é que um projeto era posto em prática, mas alguma coisa mudou até 1990, não é? Então, tudo isso mudou. Se eu olhar para os tribunais populares, passaram a ser comunitários, deixaram de fazer parte do sistema de justiça, o que significa que qualquer decisão que tivesse sido tomada ali não continuava, ficava ali. As pessoas recorriam aos tribunais de proximidade e depois tinham que ir para um outro tribunal, porque aquela decisão não passava. E a maioria das pessoas vai a esses tribunais, não é? Quer dizer, circula entre a religião que professa, entre os líderes tradicionais, não é? Entre a família, e se não se sente satisfeita vai ao tribunal comunitário, porque nós sabemos que as pessoas procuram a melhor decisão, aquilo que consideram ser a melhor decisão, e vão andando de um lado para o outro, não é? Então, esses tribunais são extremamente importantes, os tribunais acabaram abandonados até hoje. Professora, as medidas que foram adotadas no âmbito das políticas das instituições da Bretton Woods, nomeadamente o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, terão sido uma espécie que foi encontrada para perpetuar ou para devolver ou para impor mesmo uma neocolonização do país? Eu creio que sim, porque isso é o que aconteceu em todos os outros países. Não é? Se nós formos a ver, todas essas medidas foram, e nós sabemos hoje pelas análises que têm sido feitas, foram devastadoras, foram terríveis, em todos os países onde isso aconteceu. E tem sido difícil de se sair dessa situação, não é? Em alguns casos houve golpes de Estado que acabaram por impor essas políticas. Nós não tivemos um golpe de Estado formal, mas no fundo esse foi um golpe de Estado em relação ao destino, porque eu acho que era possível ter outra direção que tivesse sido cedida pelas próprias pessoas aqui. Não é? Não era preciso estar a impor essas medidas, mas isso era necessário para o desenvolvimento do capitalismo, não é? Continuar o colonialismo por outras vias, porque no fundo foi isso que aconteceu. A professora, nestes 50 anos, engajou-se de forma bastante particular e continua engajada na promoção dos direitos das mulheres. Como é que viu a situação da mulher neste período que estamos aqui a analisar? Ajudou a criar ou criou mesmo o Fórum Mulher? Ajudei. Nós criámos algumas organizações em conjunto, não é? Então, o que é que nós podemos dizer? Nós avançámos muito em termos de legislação, se nós formos a ver, bastante. No Fórum Provincial organizado pela ACHA, a Associação Sociocultural Horizonte Azul, falou-se muito disso. Até juristas, não é, que estavam a participar, procuradores, juízas, advogados e advogadas. Nós temos leis maravilhosas. O grande problema é a prática dessas leis. Aí nós temos algumas dificuldades. Eu estou a falar em termos gerais, mas também em termos de direitos humanos das mulheres, porque nós temos uma Constituição que prevê a igualdade. Nós acrescentamos
no respeito pela diferença, porque mulheres e homens são iguais na diferença. Não é? Porque nós temos diferenças, algumas biológicas, não é? Nós temos filhos, amamentamos, os homens não têm filhos nem amamentam, pelo menos até agora, não é? Então, há essas diferenças que devem ser consideradas. Isto significa o quê? Considerar que a mulher tem filhos, deve ter licença de parto quando os tem, se ela trabalha, deve haver creches nos locais de trabalho, e criaram-se muitas creches logo depois da independência, nas fábricas, no setor da saúde, no setor da educação, e hoje nem sempre há, nos setores públicos. A OEM ainda não tem uma creche até hoje, mas a Universidade de Pungue tem. Inaugurou uma creche este ano. Então, avançou-se bastante em relação aos direitos humanos das mulheres, não apenas a Constituição, mas depois a Lei da Família, a Lei de Terras. Teve uma campanha muito grande para considerar que a mulher tem direito à terra também, num contexto onde a terra é propriedade privada do Estado, não é? Houve uma grande campanha terra. E depois, em que nós participámos na elaboração da Lei contra a Violência contra a Mulher, que foram organizações da sociedade civil em conjunto com organizações do Estado que participaram na elaboração dessa lei, entregue à Assembleia da República, ao Gabinete da Mulher Parlamentar, e depois podemos ver a Lei das Sucessões. Mais tarde nós tivemos a adoção da lei contra as uniões prematuras, da criança, etc, etc. Então nós avançámos muito em relação a isso. A questão é, o que é que está a acontecer na prática? Porque nem sempre as pessoas que devem pôr em prática são formadas ou concordam, não é? E isso pode criar problemas em relação à prática dessa legislação. Eu recordo, quando nós estávamos a propagar a nova lei contra a violência contra a mulher, havia responsáveis que diziam que nós sabemos que essa é a nossa obrigação, mas nós não vamos pôr em prática porque não concordamos. Isso podia acontecer com procuradores, com juízes, podia acontecer com líderes tradicionais, etc. Então, quer dizer, que, obviamente que há opiniões das pessoas, mas como é que um procurador que defende o Estado vai dizer que não vai pôr em prática uma determinada lei? Então, porque eu sei que não é fácil, nós somos educadas e educados de uma determinada maneira e há questões que afetam as nossas crenças, não é? Entre homens e mulheres, etc. Mas há um esforço para nós tentarmos diminuir aquilo que está a acontecer entre mulheres e homens, não é? Então, as leis são boas, avançaram, algumas foram mudando, foram se renovando. Andamos a dizer há muito tempo que a lei de violência contra a mulher deve ser renovada. Agora estamos a falar da lei do femicídio e o feminicídio, que é o assassinato de mulheres pelo simples facto de elas serem mulheres, que pode ser um crime diferente de um homicídio normal. Está-se a discutir muito, há 2 anos que se está a discutir essa questão por causa do assassinato de mulheres e meninas, não é? Na sua opinião, o que é que justifica este fenómeno? Na minha opinião... Que é um fenómeno novo para os moçambicanos. Não sei se é novo ou é mais visível. Às vezes eu me pergunto, há mais casos ou há mais casos e eles são mais visíveis? Nós nos perguntamos sobre isso quase todos os dias. Nós acompanhamos o assassinato de mulheres e de meninas. E quando nós olhamos para alguns desses casos, é um assassinato porque elas são mulheres, ou porque ela recebe mais do que o marido, ou porque a mulher deixou o seu namorado e ele não gostou daquilo que aconteceu e mata. Então, há várias situações dessas e é por isso que algumas pessoas defendem que haja uma lei específica em relação a isso. Outras pessoas consideram que no Código Penal
Já há um artigo 80, se não me engano, eu não sou especialista, mas ouvi muito sobre isso, não sou jurista, aliás. Portanto, há pessoas que dizem que, porque já há a figura do agravamento da pena, quando se trata de uma mulher grávida, quando se trata de alguém com menos de 14 anos, quando se trata de uma mulher idosa, etc. Mas há quem considere que não basta esse agravamento, que poderá ser necessário uma lei especial ou um artigo especial que fale nessa situação. Professora Isabel Casimiro, o que é que não devia ter acontecido nestes 50 anos, do seu ponto de vista? Isso é uma pergunta tão difícil, sabe? A guerra não devia ter acontecido. As guerras nunca devem acontecer, porque eu considero que é possível dialogar para mudar as coisas. Pronto, as pessoas dizem que a Frelimo daqueles tempos não era aberta a nenhum diálogo, não é? A gente pode perguntar se hoje está aberta a diálogo também, não é? Mas há muita gente que fala em relação a isso e, portanto, a única forma era a guerra. Eu sou pela paz, não é? Mas infelizmente, e isto é uma das questões que eu também converso muito com os meus estudantes, nós vivemos numa sociedade extremamente violenta, não só aqui, mas no mundo, onde tudo se resolve pela violência e pela guerra, não é? Então, pode ser uma guerra para impor um neocolonialismo, como disse há bocado, pode ser uma guerra para manter o controle sobre os recursos, e a maior parte das guerras está ligada a isso, à questão do controle dos recursos. Nós sabemos o que é que acontece na República Democrática do Congo, o que é que acontece na Nigéria, que já é há décadas, não é? E o que é que acontece em Gaza, que também está muito relacionado com questões religiosas, mas que justificam recursos que ali existem. Gaza, da Palestina, não é? Então, por que não resolver através do diálogo? Portanto, tudo aquilo que nos aconteceu e que acabou por criar uma sociedade extremamente violenta e que não respeita a outra pessoa, não devia acontecer. Mas, infelizmente, as guerras foram se reproduzindo ao longo destes 50 anos e nós chegamos a uma situação em que esta chamada geração Z, eu nem sabia o que era a geração Z, aprendi quando foi da questão em Madagascar e quando me pediram para participar num debate sobre a geração Z. Não é? Não era sobre a geração Z, eram os 50 anos da mulher na ciência e havia uma representante da geração Z. Isto foi na UEM. Então, a gente foi acumulando muito ódio, muito desrespeito ao outro e acabamos por terminar em algumas manifestações, não é? De pessoas que foram sempre ostracizadas, pessoas que se sentem à margem completamente à margem da sociedade, sobre todos os pontos de vista, e que pensam que nada têm a perder em relação ao que está a acontecer. Então, o diálogo deveria ser inerente a nós próprios, mas infelizmente o que é inerente a nós é a violência, é o desrespeito pelos outros. E o que é que nós podemos fazer? Não é? Deve haver uma educação desde a família, para nós respeitarmos os outros, não é? Eu tenho estado a ler, a ver coisas nas redes sociais que falam muito sobre isso. Não é? Ainda hoje, antes de vir para aqui, estava a ler qualquer coisa sobre a educação das crianças que são educadas para o consumo, para ter sempre mais coisas e o que é que isso representa na mente dessas crianças, não é? Que estão sempre a exigir coisas novas, aquelas que podem exigir, crianças que muitas vezes são educadas para o desrespeito em relação às outras pessoas, que elas são mais do que as outras pessoas, e isso cria uma geração que é despossuída, uma geração que tem muito
e que está sempre a exigir mais, mas que desrespeita os outros. Infelizmente não é só aqui, não é? É algo que nós vemos em todo o mundo, mas isso não nos deve deixar contentes. Nós devemos, obviamente, olhar para o que se passa à nossa volta e saber como é que a gente pode responder, pelo diálogo. É difícil porque nós não somos educados muitas vezes na tolerância, no respeito. O professor Severino de Goanha tem estado a falar muito sobre isso. Eu gosto muito das suas intervenções acerca disso, sabe? Professora, já com o tempo a pressionar-nos bastante, qual é a sua visão sobre aquilo que o senso comum reza, indicando que nestes 50 anos o que se assistiu é que quando não se pertence a um determinado partido, fica vedado todo um direito a oportunidades de natureza econômica, políticas e outras. E essas oportunidades só são usufruídas por aqueles que pertencem a um certo partido. Talvez não só o senso comum, mas muitas outras pessoas, não é? Que não fazem parte da Frelimo e que sentem isso acontecer, não é? Eu tenho colegas que sentem isso, tenho colegas que até disseram que se filiaram ao Partido Frelimo para poderem garantir emprego, trabalho. Há muitas situações dessas, não é? Em que as pessoas ou conseguem de facto se ingrar na vida, mesmo não sendo do Partido Frelimo, ou então essas pessoas têm dificuldades. Eu vou lhe dar um exemplo e eu sei que temos muito pouco tempo. Há uns anos atrás foi-nos pedido fazer um trabalho sobre o fundo dos 7 milhões. Eu estava com a professora Amélia Neves de Souto, que já faleceu há 2 anos, e estava a trabalhar com a Josina Nhantumbo e com a... agora estou-me a esquecer, ela foi ministra do Ambiente. Alcinda Abreu? Não. Eu hei de me lembrar, às vezes os nomes passam, estou a vê-la agora. Ela estava comigo, trabalhámos em Sofala, trabalhámos na Zambésia, em Sofala, Augusta Maíta, trabalhei com a Augusta Maíta, e na Zambésia eu trabalhei com a Josina Nhantum, que está agora em Gaza numa organização a trabalhar. E nós fomos analisar os 7 milhões. Em qualquer dos locais onde estivemos, e nós estivemos num local num distrito mais próximo e num distrito mais afastado, não é? Buzi e Xemba, na Macurra e na Zambésia, um outro mais distante, outra vez que eu não me lembro. Todas as pessoas que receberam os 7 milhões eram da Frelimo, todas, ou eram da OMM ou eram do Partido Frelimo. Apenas uma outra podia estar ligada à RNAM. Uma apenas. Então, algumas pessoas dizem isso foi feito para se ganhar os votos. Não é? É o que se diz. Falou de senso comum. É o que o senso comum fala, mas na realidade isso aconteceu. Nós temos um livro que se chama Empoderamento Econômico da Mulher sobre isso. Não é? E na realidade, daquilo que foi entregue dos 7 milhões, muito pouco voltou. A maior parte do dinheiro não voltou, porque a ideia era essa. E nós vamos ver noutros casos. As pessoas que conseguem ter mais apoios a nível do Estado, etc., são pessoas que estão filiadas ao Partido Frelimo. Nós vemos isso. Que Moçambique tivemos nestes 50 anos do ponto de vista da justiça social e também da inclusão. Temos 1 minuto apenas, professor. Desculpe, qual é a pergunta? Do ponto de vista da justiça social e da inclusão. Que Moçambique é que tivemos nestes 50 anos? Tivemos vários Moçambiques, não é? Eu acho que tivemos um Moçambique mais inclusivo nos primeiros anos, apesar de ser num momento
monopartidário e com muitas outras dificuldades, como é possível incluir quando estamos em guerra, mas houve essa preocupação de incluir todas as pessoas e estamos num momento de muita exclusão. Quer dizer, quando nós falamos de 70% de pobreza, o que é que estamos a dizer? Obviamente que isso tem muito que ver também com as guerras, com todas essas convulsões que nós vivemos. Mas nós estamos na cauda das caudas. Não é? Há outros países que vivem em guerra que não estão tão mal como Moçambique. Essa é uma questão que nos deve preocupar. E depois podemos ver todas as outras questões da exclusão. Falámos há bocado da exclusão, de pessoas que não são da Frelimo em cargos de decisão, em empresas, etc, etc. São muito poucas. Então, nós temos vários exemplos, sabe, de muita exclusão nos tempos que correm. E outra forma de exclusão, na minha análise, é o medo que as pessoas sentem. Há muito medo. É uma exclusão deliberada ou involuntária? Eu acho que é deliberada. Eu acho que é uma exclusão que pretende manter os benefícios de um determinado grupo no poder. E só aceita abrir quando tem a certeza que não vai ficar em causa a sua manutenção no poder. Não é? Então, é o que eu sinto, é o que eu vejo. Eu sou uma pessoa da Frelimo dos outros tempos. Eu fui deputada na primeira legislatura multipartidária, não é? Eu vivi todos esses momentos, vivi intensamente todos esses momentos e voltaria atrás a viver esses momentos, mesmo com todas as análises críticas que eu faço a esses momentos, mas eu sentia, estou a falar de mim, muito maior inclusão do que eu sinto que existe hoje. E para terminar, professora? Para terminar, sabe, eu sou uma otimista com precaução. Eu acredito nas pessoas, eu acredito que é possível a gente mudar. Eu olho para jovens que estão a fazer algo para mudar e eu fico otimista, quer dizer, eu vejo... eu estive 2 dias nesse fórum provincial organizado pela ACHA, eu vi jovens, eu vi até crianças a dançar em xigubo, que era uma dança tradicionalmente masculina, vi as pessoas a participarem e eu senti que esta gente está a construir algo de diferente para si e para o seu país. E eu fico muito otimista quando eu vejo isso, sabe? Eu várias vezes fiquei emocionada ao ver, porque havia cerca de 100, 150 pessoas a participar, a ver como essas pessoas se estão a transformar, porque tudo começa em nós, e como estão a tentar transformar o mundo à sua volta. Então eu só posso ser otimista, mas sei que é tudo muito difícil. Muito obrigado, professora Isabel Casimiro, pela sua disponibilidade para partilhar as suas memórias no âmbito dos 50 anos depois que Moçambique proclamou a sua independência. Nós fazemos esta reflexão com vários testemunhos e fazemos-lo no âmbito das celebrações deste 2025, dos 50 anos depois que Moçambique proclamou a sua independência nacional. Isso aconteceu a 25 de junho de 1975. Para si, estimado telespectador, fica nosso muito obrigado pela escolha. Continue ligado a nós e fique bem.